Olá, bom dia, tudo bom? Alunos da Escola Ana Bezerra de Sá, alunos da Escola Avelina Matos Pires, aqui quem vos fala novamente é o professor Oséias. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre Revolução Industrial, tá bom? A ideia é que a gente faça um corte nesse assunto, dividido em dois momentos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que foi essa Revolução Industrial, como ela acontece, aonde ela acontece, as principais características dela, tá bom? No segundo momento, talvez próxima semana a gente já esteja com esse vídeo pronto. A gente vai falar das fases dessa Revolução Industrial e a consequência dessa Revolução Industrial para a tua vida, hein? Para a minha vida. Ó, antes de mais nada, eu quero te dizer que eu espero que esteja tudo bem com você, tá? A gente vive um período difícil, a gente sabe disso, mas caso não esteja tudo bem com você, deixa eu te contar um segredo. Vai melhorar. Você acredita nisso? Bom, eu acredito. Sabe por quê? Porque ontem as coisas não estavam muito bem para mim. Hoje de manhã eu também não amanheci assim tão bem. Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a pedir a Deus que Ele me ajudasse a melhorar, que o Espírito Santo dele estivesse aqui pertinho de mim, como Ele pode estar pertinho de você, hein? E quer saber? Eu já estou bem melhor. Eu vou te dizer, né? Também eu estou melhor porque eu sei que de alguma forma eu estou pertinho de você. E aqueles que foram meus alunos e que me conhecem sabem que essa energia acaba passando, né? O professor ajuda ou contribui com a formação do aprendiz e vice-versa. Vocês são importantíssimos demais para nós, tá, galera? Ok, então, dito isso, feita a nossa apresentação e te desejando um bom dia, boa tarde, boa noite, quero te dizer que é importante nós agora investigarmos o que foi a Revolução Industrial. Sem dúvida nenhuma que você precisa pôr em mente o seguinte: houve mudanças, aliás, houveram inúmeras mudanças, mas a principal dessas mudanças está relacionada à forma como os homens produziam. Antes da Revolução Industrial, o que se via com muita frequência eram ferreiros, carpinteiros, tá certo? Artesãos, que produziam produtos das mais diversas espécies a partir do beneficiamento da matéria-prima, a partir da questão do trabalho manual. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal informação que você precisa ter. Tá? Então, a substituição desse trabalho manual para um trabalho manufatureiro, para um trabalho maquinofatureiro, com a introdução de máquinas, sem dúvida nenhuma que mudou muita coisa, hein? E a criação dessas máquinas promoveu, sem dúvida nenhuma, uma das coisas importantes que você não pode esquecer é a questão da divisão do trabalho. Antes, se o artesão tinha o domínio de toda a etapa da produção, com o advento, com a criação das máquinas, esse cara, que não deveria mais ser chamado de artesão, mas talvez sim trabalhador ou operário, a gente vai discutir isso mais à frente, ele começou a ter uma função específica. Essa Revolução Industrial ela começa sobretudo na Inglaterra, tá? Localizado no continente europeu, isso aí a gente sabe que vocês dominam com muita facilidade, no século XVIII. E teve como principal característica a mudança na forma de viver dos homens, pessoal. Olha, te imagina, o celular não mudou a tua forma de se relacionar com as pessoas, a tua forma de viver, o computador e essa aula remota ou aula híbrida, o sistema híbrido de ensino online não está mudando a nossa forma de viver? Pois é, naturalmente que a Revolução Industrial mudou e mudou significativamente a vida daqueles caras que moravam naquela sociedade que teve como mudança as inovações tecnológicas e a Revolução Industrial, tá certo? Então, olha, pensando no princípio, na origem, é importante que você ponha em mente o seguinte: as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, as primeiras máquinas, melhor dizendo, elas estavam relacionadas com a produção de tecido. Então, as indústrias têxteis, tá certo? E, consequentemente, com a inovação dessas tecnologias, certo? Com o surgimento dessas máquinas, o trabalho manual foi colocado de lado e o que começou a surgir foi o que nós chamamos de produção em larga escala. Não esquece disso, tá certo? Essa produção em larga escala, sem dúvida nenhuma, fez com que aumentasse a produção de roupas, tecidos e produtos semelhantes. Numa segunda etapa, vamos dizer assim, no segundo momento, os homens começaram a criar fábricas ou indústrias para produzir trens, locomotivas, certo? Essas locomotivas iriam mudar significativamente, mais uma vez eu repito para você, a vida e a forma de viver em sociedade. Primeiro porque contribuiu para diminuir as distâncias. Hoje o teu celular não diminui a distância entre você e aquela pessoa que você quer falar, não importa se ela está do teu lado ou do outro lado do mundo. Essas locomotivas, de certa forma, contribuíram para diminuir a distância entre as pessoas, mas, sobretudo, para aumentar a questão da produção, o deslocamento da produção. E quando a gente fala em locomotivas e estrada de ferro, nesse período, é importante que a gente volte um pouco o nosso olhar aqui para o Ceará. Bom, eu não sei se você está no Ceará, mas muito provavelmente os meus alunos, mesmo no ensino à distância, estão ou em Aquiraz ou no Eusébio nesse momento, tá certo?
Então, quando pensa em Ceará, você vai pensar na estrada de ferro de Baturité, construída nesse século XVIII, século XIX, século XVIII, tá certo? E teve como principal objetivo escoar a produção de quê? De algodão, de açúcar e de café. Para onde? Para o porto. Onde ficava esse porto, Zé? Que nós chamamos de porto, ou melhor, Ponte dos Ingleses, tá? Ali na praia de Iracema. Para aqueles que não conhecem, não são aqui do Ceará, que tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão conhecer um pouquinho melhor essa parte da história. Visitando, vendo um belíssimo pôr do sol de lá, tá? Então veja, essa estrada de ferro de Baturité promoveu sem dúvida nenhuma, coisas que acontecem, né? Promoveu sem dúvida nenhuma um desenvolvimento econômico daqui. Então, eu estou te falando da origem, das principais fábricas, das primeiras fábricas, pedindo para que você bote na sua mente que a primeira delas, sem dúvida, foi a indústria têxtil, tá? Mas não foram só as fábricas, a mudança não se deu apenas na questão da produção em si, mas a mudança atingiu principalmente a vida do trabalhador. Esse trabalhador que teve um cenário, que começou a viver um cenário alarmante. Por quê, Osés? Porque a redução dos trabalhadores com a criação de novas máquinas, com a criação de novas fábricas foi significativa. Então a fila de espera, tá certo? É o que nós chamamos de exército de reserva, começou a aumentar. Porque antes aquela máquina ou aquela fábrica precisava de 100 funcionários ou trabalhadores. Com a criação de uma máquina mais moderna, a quantidade de trabalhadores caía para 60, 50, 40, dependendo das inovações tecnológicas que teriam em cada uma dessas máquinas, tá certo? Só que não foi só a quantidade de trabalhadores que diminuiu, o salário desses trabalhadores também diminuiu, gente. É natural imaginar que se eu tenho mais desempregados, eu vou colocar, como proprietário que sou de uma determinada fábrica ou indústria, eu vou estipular o valor mais baixo para aquele salário. Se você não está satisfeito, não tem problema. Tem 500 ali que querem aquela vaga. Então preste atenção nisso, hein? Além de diminuir efetivamente a quantidade de vagas dentro das fábricas, diminuiu também o salário. Mas espera aí, não foi só a diminuição que aconteceu não, tá? Nesse período houve um aumento de trabalho, galera. Aqueles trabalhadores que antes exerciam funções com 10 horas, 11 horas, 12 horas de trabalho, chegou um determinado momento que eles tinham que trabalhar 16 horas por dia. Pois é, você reclamando das suas 8 horas diárias, né? E você reclamando de trabalhar online, de forma remota. Se imagina aí, numa situação difícil como esses trabalhadores tiveram que viver dentro daquelas fábricas nada seguras, nada confortáveis, hein? Trabalhando 16 horas por dia, para ganhar muito, mas muito pouco. E falar em ganhar pouco, existe um historiador, pesquisador, e eu sugiro que vocês leiam alguns artigos dele, quem sabe até alguns livros, chamado Eric Hobsbawm. Esse cara ele fez uma pesquisa com um grupo de trabalhadores e conseguiu identificar que essa redução de salário atingiu quase 60% do valor, hein? Você imagina o salário de milzão hoje que a gente recebe, diminuindo 60% desse valor para trabalhar mais, para que você receba R$400 por mês. Não deve ter sido fácil para esses trabalhadores. Eu sei que não é fácil para você hoje estar passando por essa pandemia, por essa situação de isolamento, distanciamento social, mas quer saber? Quando você estuda a história, você começa a perceber que a vida não é fácil hoje, mas também não foi fácil algum tempo atrás em uma determinada sociedade. Esses trabalhadores devem ter passado bons ou maus bocados para poder sobreviver com dignidade. Por falar em sobrevivência, cara, esses trabalhadores começaram a se organizar. Olha, tu não precisa decorar nada em história, tá bom? Eu já te falei isso 2 vezes, eu vou dizer a terceira. Se imagina na situação dele, o salário reduziu, a carga horária de trabalho aumentou, o que você vai fazer? Rapaz, começa a conversar com o cara do lado, hein? Você está satisfeito com o que você tem? Não, eu não estou. Então, se nós 3 não estamos, aí se vem mais um grupo de 5, agora somos 8, se nós 8 não estamos satisfeitos, o que a gente vai fazer? Vamos começar a discutir, vamos começar a pensar formas em como diminuir esse prejuízo pra gente, hein? E aí começaram a surgir alguns movimentos de trabalhadores, certo? Nada de decorar, e mais uma vez te digo, o primeiro movimento de trabalhadores que surgiu foi chamado de ludistas, cara, os ludistas. O que esses caras imaginavam? Eles imaginavam que se a máquina, ou se a criação de novas máquinas está gerando desemprego, se eu quebrar as máquinas, se eu destruir as fábricas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que meu patrão vai precisar de mais pessoas para trabalhar. Esse raciocínio para ti se parece razoável? Não? É meio barbárie? É isso? Mas enfim, funcionou, hein? Durante algum tempo os ludistas ganharam força e evidentemente que promoveram destruições de máquinas e indústrias. Mas de certa forma começaram a perceber que não era por aí. Não era por aí que iam se consertar as coisas, os grandes equívocos, tá? A sociedade humana não tem como mal o celular ou a máquina, mas sim aquele quem o usa, tá certo? E aí surgiu um grupo chamado de cartistas.
Os cartistas eles começaram a perceber que o problema não estava na máquina em si, mas o problema estava na relação entre patrão e empregado. O problema estava na relação entre aquele que explora e aquele que é explorado. Então esses cartistas, de alguma forma, pessoal, começaram a entender que era importante ter trabalhadores, era importante ter pessoas que lutariam em prol do direito desses trabalhadores. E onde é que eles poderiam lutar? Como eles poderiam arregaçar as mangas e dizer: nós estamos vivos e queremos melhorias? Dentro do que nós chamamos de Senado, dentro do que nós chamamos câmaras, tá certo? Dentro do que nós chamamos parlamento, no caso lá na Inglaterra. Então, começou-se a pensar numa forma de que esses trabalhadores deveriam ocupar esses cargos políticos, melhor dizendo, para que com a ocupação desses cargos políticos eles lutassem por benefícios e melhorias na qualidade de vida e na relação entre emprego e patrão, tá bom? Olha, a gente está quase finalizando, tem por objetivo, como eu já disse, não esticar muito o vídeo com mais de 10 minutos, tá certo? Para fechar esse primeiro momento aqui, eu quero te dizer que uma outra coisa foi significativa, uma outra mudança foi significativa. As cidades mudaram, o visual das cidades mudaram. Pessoas desempregadas no meio da rua, o visual, a poluição sonora mudou, o barulho, a poluição ambiental, a fumaça, o meio ambiente, tá? A destruição de árvores. Isso tudo fez com que a cidade modificasse. Mas tem uma coisa importantíssima que você não pode esquecer. Uma coisa que mudou o cenário da cidade. Os desempregados, as filas de pessoas que estavam pedindo à beira das ruas, à beira das calçadas, isso promoveu uma desorganização que nas próximas aulas e no próximo encontro a gente vai falar como que a sociedade consegue contornar essa situação que não foi lá muito fácil. Então, você precisa, para concluir esse momento, entender que houve um desenvolvimento acelerado, descontrolado, tá certo? Desorganizado dos principais centros urbanos. Por quê? Porque essas fábricas inicialmente foram construídas dentro dessa cidade e com o passar do tempo foram o que nós chamamos de entorno ou periferia, tá bom? Galerinha, nesse momento a gente encerra essa parte 1 do vídeo sobre Revolução Industrial. Daqui a pouco a gente vai preparar um novo vídeo para falar essa parte 2 sobre etapas e a consequência da Revolução Industrial para a tua vida e para a minha, tá bom? Fica com Deus, forte abraço, aprofunda os estudos, tá certo? E não esquece o dever de casa. Pensou que eu ia esquecer? Não esquece o dever de casa. Escolhe um desses assuntos aí que a gente falou, tá bom? Pega um papel, pega a caneta, escreve 5 linhas, faz um resumo, Zé? Tá bom, faz um testículo, faz um texto pequenininho de 5 linhas, escolhendo um desses assuntos para que você dê a sua impressão, para que você narre ou faça uma pequena dissertação sobre o que você entendeu. Grande abraço, galera. Fica com Deus. Até a próxima, tá? Eu fui!